Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais este vídeo sobre dicas de Power BI e o nosso tema de hoje vai ser Batalha entre equipes. Mas como assim? Batalha entre equipes? As equipes vão competir por licenças do Power BI? As equipes vão competir por algum tipo de premiação da ampulheta infinita treinamentos? Mais ou menos a segunda opção. Aqui nós vamos criar este dashboard. Trata-se de um comparativo de filiais em relação ao desempenho entre elas. Então, nós temos aqui três raias, uma com quantidade, uma com faturamento e outra com lucro. E aqui eu estou comparando o desempenho das filiais ao longo do tempo. São duas filiais, aqui a filial 1, onde eu seleciono aqui um nome, e aqui a filial 2. O que é interessante é o seguinte: nós temos aqui na filial 1 a França, e vejam que aqui na filial 2 nós não temos a França. Agora, se eu vier aqui na filial 2 e selecionar a Austrália, vejam que aqui na filial 1 eu não tenho a Austrália. Mas se eu seleciono aqui na filial 1 a Alemanha, vejam que na filial 2 eu não tenho mais a Alemanha. E assim sucessivamente, ou seja, as duas listas estão intercambiando os seus valores. E isso me permite fazer esta análise ao longo do tempo. Por isso, chamei este dashboard de batalha entre equipes. Mas aqui também vamos mostrar algumas coisas diferentes. Vamos mostrar algumas coisas relativas ao mundo do SQL. Nós vamos trabalhar com views. Vamos começar? Vamos começar então com o TheBeaver, onde eu vou mostrar para vocês o que é uma view. O conjunto de dados que nós vamos trabalhar é com o conjunto de dados da AdventureWorks, que é um conjunto de dados mantido pela Microsoft a título de exemplo. Vou utilizar deste banco de dados duas tabelas, a tabela dimensão Sales Territory e a tabela fato Reseller Sales X-Large. Vou mostrar aqui para vocês a primeira tabela, então estou fazendo o comando select asterisco. Esse asterisco aqui é para poder recuperarmos todas as colunas. E a cláusula from indica de onde os dados estão vindo. Estão vindo desta tabela, dimensão Sales Territory, ou seja, território de vendas traduzindo ao pé da letra. E ele me traz aqui essas colunas, onde nós temos aqui esse desenhozinho aqui de uma chave. Não sei se vai dar para vocês verem na resolução do YouTube, mas aqui nós temos uma chavinha indicando que esta é a coluna chave. A coluna chave ela é caracterizada por uma coluna que possui valores únicos. Então, além deste campo, nós temos a Sales Territory Alternate Key, a Sales Territory Region, a Sales Territory Country, a Sales Territory Group e a Sales Territory Image. Mas nós não vamos trabalhar com todas estas colunas no nosso Power BI. No nosso Power BI, nós vamos fazer o seguinte: eu quero eliminar esta última linha, pois, como vocês podem ver aqui, ela possui valores NA, acredito que seja não aplicável ou não disponível, e tem valor nulo. Então, essa última linha eu quero eliminar. E como vocês podem ver, para eliminá-la eu posso utilizar essa condição. Aqui está com valor 0, então eu posso incluir aqui uma condição onde eu não retorne as colunas com valores menor ou igual a 1, ou então que retorne somente valores onde esta coluna é maior do que 0. Para fazer isso, nós usamos a cláusula where. E aí eu vou informar esta coluna, Sales Territory Alternate Key, maior do que 0. E vejam que agora ela já sumiu. Só que agora eu quero selecionar algumas colunas em específico. Então eu vou substituir aqui o asterisco pelo nome das colunas que eu quero que sejam retornadas, que vão ser essas três. Vamos pressionar Ctrl Enter. Já temos aqui uma parte do nosso trabalho, mas não vai ser assim que eu vou levar para o Power BI. Para o Power BI eu quero concatenar ou juntar o conteúdo dessas duas colunas. Para isso, eu vou utilizar a função concat do SQL. Então, eu vou apagar o nome dessas duas últimas colunas e vou informar o seguinte: concat, e entre parênteses eu vou colocar o nome da primeira coluna
e no final o nome da última coluna, e o nome dessas colunas vai ficar separado por um hífen. Vamos executar. Bacana, mas vejam que temos um problema aqui, ó, faltou o nome da segunda coluna. Então, vou fazer o seguinte, após aqui o fecha parênteses, eu vou informar filial. E agora sim, após executado o comando, temos aqui a tabela do jeito que eu quero. Eu tenho a chave primária e mais a sua coluna, que vai ser o nome da filial. A filial agora vai ser um nome composto. Vamos agora examinar a nossa segunda tabela. Vou executar este comando que nós já conhecemos, que é um select asterisco. Vejam a quantidade de colunas que nós temos nesta tabela, é muito grande. Para eu saber a quantidade de registros, eu vou usar a função count e vou passar asterisco dentro dela. Vejam que temos quase 12 milhões de registros nesta tabela, é muita coisa. Então, nós estamos trabalhando nesta condição. Por enquanto, eu vou selecionar algumas colunas em específico para trabalharmos com a tabela vendas. São estas: Order Date Key, ou seja, a data da ordem ou a data da compra, a Sales Territory Key, que é para poder fazer o relacionamento com a nossa tabela de dimensão, Order Quantity, que é a quantidade, Sales Amount, que é o montante da venda ou o valor da venda, e Tax Amount, que é o valor cobrado a título de imposto. Se eu quiser saber qual filial ou qual Sales Territory Key vendeu mais ou faturou mais, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou iniciar uma nova consulta. Consulta se faz com o comando select. Então, eu estou selecionando qual Sales Territory Key e o montante da coluna Sales Amount, ou a soma da coluna Sales Amount desta tabela. Com o comando Group By, eu consigo fazer esta distinção, ou este agrupamento, como diz o próprio nome da função. Então, ele vai agrupar por cada um desses valores distintos de Sales Territory Key a soma do seu faturamento, ou o valor do seu faturamento. E aqui está ele. Vejam que novamente aqui nós não temos o nome da coluna, então aqui do lado eu vou informar faturamento. E agora sim, só que está fora de ordem, né? Para podermos colocar isso ordenado, podemos fazer o seguinte. Podemos fazer order by 2 desk. 2 significa desta segunda coluna e desk decrescente do maior para o menor. Executamos de novo. E agora sabemos que a filial 4 é a que teve o maior faturamento e a filial 7 é a que teve o menor faturamento. Já temos uma amostra de como fazer um comando select para consultar e como fazer o comando group by para agrupar ou sumarizar os seus valores. Vamos fazer uma outra consulta nessa tabela de vendas, onde eu vou selecionar a coluna Order Date Key, a coluna Sales Territory Key, e eu vou fazer uma soma da coluna Order Quantity. Então, eu vou ter uma soma da quantidade, e esta coluna eu vou chamar de quantidade total. Depois, eu vou ter uma soma da coluna Sales Amount, e essa coluna eu vou chamar de vendas total, perdão. E vou fazer uma soma da coluna Tax Amount, que vou chamar de imposto total. E vou agrupar por dois valores, que é a Order Date, que está aqui, e por Sales Territory Key, que está aqui. Vamos executar. E aqui está o nosso resultado. Vai ser com este formato de tabela que vamos trabalhar no nosso Power BI. Só que ao invés de fazer esta consulta, este select no Power BI, nós vamos fazer o uso de uma view. Por quê? Porque esta consulta ela está sumarizando aproximadamente 11 milhões e 700 mil linhas. E quando a gente trabalha com view, nós vamos fazer uma consulta em cima de uma quantidade de linhas bem inferior. Então, se ganha em performance em consulta ao banco de dados, neste caso que nós estamos falando aqui. Vamos então criar a nossa view. Para isso, vou utilizar o comando Create View. Vou colar o comando aqui na parte superior. Então, Create View, o nome da view,
E eu informo o ES para informar que o que vem logo abaixo é o que vai compor esta view. Agora é só executar o comando. Ele informa aqui que a view foi criada. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para poder separar os comandos. E agora eu vou poder colar o seguinte comando. Select asterisco, ou seja, selecionar tudo, from esta view. Pressionamos Ctrl Enter. E aqui está o mesmo resultado, como se fosse esta simples consulta aqui. Vamos ver a quantidade de linhas. Vou fazer aqui novamente o count, asterisco. E agora a quantidade de linhas caiu para pouco menos de 36 mil. Ou seja, ao invés de fazermos uma consulta de quase 11 milhões e 700 mil linhas, quando formos carregar os dados para o Power BI, vamos fazer uma consulta que nos vai retornar pouco menos de 36 mil linhas. É um ganho de performance bastante interessante para este caso com o qual estamos trabalhando aqui. Vamos importar esses dados para o Power BI. Aqui no Power BI, nós vamos vir aqui no botão SQL Server, ou então poderíamos vir aqui também em Obter Dados e fazer a seleção de SQL Server. O resultado vai ser o mesmo. Ele traz essa caixa de diálogo. O servidor, como eu estou rodando ele no meu próprio computador, ele vai ser localhost. Eu sou obrigado a informar o banco de dados, que no caso é o Adventure Works, como dissemos há pouco no início da aula. E agora vou expandir opções avançadas para poder informar a instrução SQL. Vou começar com a nossa tabela dimensão, que é essa instrução, com a função concat. Clicamos OK. Ele traz aqui para a gente uma amostra. A tabela é tão pequena que ele trouxe todos os resultados. Vou clicar em transformar dados. Ele trouxe aqui para a gente o Power Query. E eu vou apenas alterar o nome desta tabela. Vou chamá-la de DIM filial ou dimensão filial. Com o Power Query já aberto, vou aproveitar e trazer os dados também da tabela de vendas. Então aqui em nova fonte, vou selecionar novamente SQL Server. Vou expandir aqui para poder colar a instrução. As vendas estão na view. E agora vamos preencher novamente localhost em servidor e o nome do banco de dados. Agora clicamos OK. Nos é exibida uma amostra dos nossos dados. Vou clicar OK. Não há o que se fazer aqui. Alteramos o nome da tabela para Fato Vendas Filiais. E agora nós precisamos fazer um pequeno tratamento de dados aqui. Vejam que a Order Date Key, que é a data da compra, ela está em formato numérico. Vejam aqui os valores, 2009, 11, 12, 2009, 11, 29 e assim sucessivamente. Pois também é assim que está no nosso banco de dados. Vou trazer aqui o dbeaver de volta, como podem ver aqui na ordem Date Key. Esse 1, 2, 3 aqui indica que esse dado é do tipo numérico. Essa coluna possui dados apenas numéricos. Só que nós precisamos que ela seja uma data. E para transformar isso em data, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em adicionar coluna e vou selecionar coluna de exemplo a partir da seleção. Então, eu clico aqui na setinha para baixo e clico aqui em da seleção. Ele abre esta coluninha aqui para a gente cá no final. Eu vou dar um duplo clique aqui nessa primeira linha. E vejam que ele já me sugere um formato, que é um formato de data. E ele coincide certinho com o que nós queremos, que é 12 de novembro de 2009. Eu vou selecioná-lo com um duplo clique. E agora, ao apertar Enter, vejam que ele preenche para baixo. Vamos pegar aqui um exemplo, 28 de fevereiro de 2010, coluna linha 22. Vejam aqui, está aqui 2010, 0228, portanto, está batendo direitinho. Vou deixar com esse nome mesmo, com o nome de data. Clicamos OK. E agora não precisamos mais dessa coluna. Então, vou clicar sobre ela e apertar Delete. Este é o único tratamento que precisávamos de fazer. Ainda falta um detalhe, precisamos de criar a tabela calendário. Para isto, vou clicar aqui com o botão direito nesse espaço em branco aqui à esquerda, nova consulta, consulta nula. Ele vai abrir esse espaço aqui para a gente, mas eu vou vir aqui em exibição e vou pedir para abrir o editor avançado. E este script eu vou substituir por um script que eu já tenho pronto.
Se vocês quiserem saber como criar uma tabela calendário a partir da linguagem M, como essa que eu estou mostrando aqui, nós temos um vídeo sobre como fazer isso passo a passo no nosso canal. Vou clicar aqui em concluído e agora basta alterar o nome aqui para DIN Calendário. Com isso temos todos os nossos dados prontos, podemos vir aqui em página inicial, fechar e aplicar e vamos começar a criar as nossas medidas. Foi concluída a etapa de importação dos dados, agora nós vamos clicar aqui em inserir dados para criar a nossa pastinha onde vão ficar as nossas medidas, organizando o nosso projeto. E agora botão direito sobre medidas, clicamos sobre nova medida e vamos criar aqui a primeira medida. A primeira medida ela vai se chamar F1, onde F significa filial, então filial 1, faturamento. Ela usa a função DAX SUM para somar o valor contido na coluna vendas total da tabela fato vendas filial. Como o nosso projeto é uma batalha entre equipes ou entre filiais, a mesma medida será criada para a filial 2. Então, teremos um F2 faturamento em breve. Vamos criar então a nossa próxima medida, que vai ser a quantidade vendida. Então, botão direito sobre medidas, nova medida. E aqui está a quantidade vendida, também usa a função DAX SUM, desta vez sobre a coluna quantidade total. Vamos para a próxima medida, que vai ser a medida sobre o valor total de impostos. Botão direito sobre medidas, nova medidas, e aqui está, também é uma soma na coluna imposto total. E por fim, vamos criar a medida relativa a lucro. Botão direito sobre medidas, nova medida, e aqui está, o lucro ele é a subtração de faturamento e impostos. Com isso nós temos as primeiras medidas criadas. Agora vamos organizar essas nossas medidas. Primeiro eu vou ocultar a coluna 1. Com isso, a nossa pastinha medidas ganha este ícone de calculadora. E vamos também tratar dos nossos relacionamentos. Então, vou vir aqui na aba modelo. Primeiro, vou organizar as medidas. Então, eu vou clicar aqui nas 4 medidas que nós criamos agora. E em pasta de exibição, eu vou chamar de 1, para ela ficar por cima, filial 1. Então, sabemos que o que está contido nesta pastinha são as medidas relativas à filial 1. As medidas de faturamento, imposto e lucro, elas são no formato moeda, né? Então, aqui em formato, já clico aqui em moeda. Vejam que o separador de milhar já está habilitado, bacana. E a quantidade vendida, eu vou apenas habilitar aqui embaixo o separador de milhar. Agora, vamos organizar também aqui na parte central o relacionamento entre as tabelas. Vejam aqui que a nossa tabela calendário ela não está fazendo um relacionamento com a nossa tabela fato. Então, aqui na coluna data da tabela calendário, eu vou clicar e arrastar para a data da tabela fato vendas. Com isso, nós concluímos o relacionamento e organizamos as nossas medidas. Agora, vamos voltar aqui para a aba de relatórios e vamos fazer o seguinte. Vamos criar um slicer, um segmentador de dados ou um filtro. E aqui neste filtro, eu vou colocar o nome da filial. Vou deixar assim por enquanto. Se eu criar um segundo filtro, e nesse segundo filtro eu colocar também a coluna filial, o que é que vai acontecer? Se eu selecionar a Austrália na esquerda, na direita, automaticamente é filtrado. Se eu selecionar a Alemanha na direita, à esquerda, automaticamente ela é filtrada. Nós não queremos que isso aconteça. O que nós queremos é, se eu selecionar aqui à esquerda a Austrália, o nome Austrália saia daqui da lista da direita e os demais nomes das demais filiais permaneçam. E também o contrário, se eu seleciono, por exemplo, o Canadá aqui à direita, que simplesmente saia o nome Canadá aqui da esquerda e os demais nomes permanecem. Para fazer isso, eu vou precisar de criar uma nova coluna, uma nova tabela,
vou precisar de criar uma nova tabela dimensão filial. Então vamos vir aqui na aba Dados, vou clicar aqui na parte de cima no menu Ferramenta da tabela e vamos clicar sobre Nova tabela. Esta nova tabela eu vou chamar de dim filial underline aux igual nada mais nada menos do que dim filial, pura e simplesmente. Pressionamos Enter. Pronto, agora temos duas tabelas dimensão filial. Aqui na aba Modelo, nós vamos fazer também um relacionamento. Deixe-me posicionar aqui mais para a esquerda. Deixe-me ajeitar aqui para ficar mais fácil a visualização. O que nós vamos fazer é o seguinte. A tabela dimensão filial auxiliar, ela vai se relacionar com a tabela dimensão filial. Então, eu vou clicar aqui na coluna que representa a chave primária, que é a Cells Territory Key. Vou clicar e arrastar e soltar sobre Cells Territory Key da dimensão filial. Vejam que aqui está o relacionamento, ele está ativo, mas nós não podemos deixar ele ativo. E nem podemos deixar ele bidirecional, como está aqui. Pois se mantermos o bidirecional, o que vai acontecer é que tanto podemos ter o filtro da dimensão filial auxiliar para a dimensão filial, quanto da dimensão filial para a dimensão auxiliar. Para alterar isso, damos um duplo clique aqui na linha que faz o relacionamento. Ele abre para a gente esta caixinha, onde nós vamos desmarcar aqui o ativar este relacionamento, pois este relacionamento vai ser ativado quando do uso da medida DAX. Então, desmarquei ele. E aqui, ao invés de ser 1 para 1, nós vamos alterar para 1 para muitos. Quando fazemos essa cardinalidade alterada para 1 para muitos, aqui em direção do filtro, nós temos a opção de alterá-lo para único. Agora, quando eu clicar em OK, a setinha aqui vai estar somente na direção de dimensão filial auxiliar para dimensão filial, somente nesse sentido. Não vai estar mais bidirecional. E aqui, ao invés de termos uma linha sólida, teremos uma linha pontilhada, indicando que o relacionamento está inativo, como vocês podem ver aqui. E ele está sobre as colunas Cells Territory Key de cada tabela. Agora sim, voltamos aqui para a nossa página de relatórios e vejam que se eu clicar aqui em filial, ele continua filtrando, porque nós não mudamos a tabela aqui no nosso segmentador 2. Então aqui eu vou excluir essa coluna, vou vir aqui na nossa dim filial aux e vou trazer aqui o nome da filial para o campo. Agora, se eu clico aqui em Austrália, nada acontece aqui. A mesma coisa, se eu clicar aqui em Canadá, nada acontece aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos intercambiar o comportamento dentro dessas duas segmentações. Para isso, nós vamos criar uma medida. Então, botão direito sobre medidas, nova medida. E aqui está a nossa medida, que eu dei a ela o nome de sincroniza filiais. Para facilitar o entendimento, fiz este slide, onde nós temos aqui em cima a medida e embaixo nós temos os dois slicers, com o conteúdo de cada slicer, de cada filtro, representando à esquerda a dimensão filial e à direita a dimensão filial auxiliar. A variável lista de filiais, que é a nossa variável 1, ela aponta para todos os valores da dimensão filial auxiliar, que é essa aqui à nossa direita. Então, a variável 1 são todos os valores possíveis da tabela dimensão filial auxiliar em sua coluna filial. Já a variável 2, ela representa o selected value, ou seja, o valor selecionado na coluna filial da tabela dim filial, ou seja, a variável 2 representa a possibilidade de seleção de um único dos valores aqui da nossa tabela dimensão filial, que é representada por esse filtro aqui à esquerda. No return, que é a resposta da medida sincroniza filiais, nós temos duas condições, a condição A e a condição B. Se as duas condições forem verdadeiras, a resposta da medida vai ser sim. Se somente uma das condições for verdadeira ou as duas condições for falsa, a resposta da medida vai ser não. A condição A
ela pode ser entendida da seguinte forma: se uma das filiais estiver marcada, ela retorna verdadeiro. Caso contrário, ela retorna falso. Já a condição B, ela vai retornar verdadeiro se a coluna filial da tabela dimensão filial auxiliar estiver sofrendo um filtro direto. Isso pode ser por marcar uma das opções aqui, ou também pode ser pela seleção de um visual externo a este daqui. Agora vamos continuar no Power BI. Medida criada, agora vamos colocá-la no nosso visual. Vamos começar aqui com o visual da esquerda. Vou abrir aqui a aba Filtros. Vou levar para ela a medida Sincroniza Filiais. Vou deixar aqui como contém mesmo e vou informar que não. Portanto, se ela contém não, ela vai fazer a sincronização do filtro. E eu preciso fazer a mesma coisa com a dimensão filial auxiliar. Então, vou marcá-la e vou trazer o Sincroniza Filtro para cá. E também contém não. Aqui não precisa de colocar aspas duplas no início e do fim da palavra. Aplicar filtro. E agora vejo a mágica. Se eu selecionar a Austrália aqui, a Austrália vai sair daqui e os demais valores vão permanecer. Então, bacana, saiu a Austrália. Agora, se eu marco aqui o Canadá aqui da direita vai sair. Vou marcar aqui o Canadá da esquerda e aí está o resultado. Agora temos as duas listas se comportando do jeito que queríamos. O que precisamos fazer é apenas alterar o comportamento aqui das duas listas para ela permitir somente uma marcação. Então, aqui em formatar seu visual, expandimos configurações de segmento, expandimos seleção e marcamos aqui seleção única. E eu vou fazer isso para os dois segmentadores. Como encerramento, vou mostrar apenas uma medida, como criar uma medida para a filial 2. Então, vou clicar com o botão direito sobre medidas, nova medida. O raciocínio vai ser o mesmo para as demais medidas. Então, aqui está, filial 2, faturamento. O que fazemos é, usamos a função calculate para alterar o ponto de vista da medida F1 faturamento, ou ponto de vista ou o contexto. Para isso, nós eliminamos todos os filtros da tabela dimensão filial. Com isso, esse filtro da tabela dimensão filial ele é extinto e criamos um novo relacionamento em tempo de execução desta medida, usando a função userRelationship. E aqui nós marcamos quais tabelas que serão responsáveis pelo novo relacionamento, que é a DIN filial na sua coluna Series Territory Key e a DIN filial AUX também na sua coluna Series Territory Key. Portanto, este relacionamento que estava inativo, deixa eu só confirmar aqui para mostrar aqui para vocês. Este relacionamento aqui inativo, quando da execução desta medida F2, vai passar a ficar ativo. Então, agora podemos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no gráfico de linha. E vamos incluir aqui as duas medidas de faturamento. Então, eu vou expandir aqui o 1, vou trazer o F1 para o eixo Y e também vou trazer o F2 faturamento para o eixo Y. E também vou fazer o seguinte, aqui no eixo eu vou colocar a DIN calendário ano. Então, aqui temos todos os anos e temos aqui, ó, em azulzinho, F1 faturamento e o azul mais escuro, F2 faturamento. E se eu mudar aqui o F1 para a França, por exemplo, vejam aqui que agora o F2 é o que ficou superior ao F1. Se eu altero aqui a filial auxiliar de Austrália para Canadá, opa, vejam que a diferença aumentou. Então, agora nós estamos conseguindo sincronizar de forma bastante satisfatória as duas tabelas e conseguimos fazer aqui a batalha entre as equipes. Este é, portanto, o relatório final. Então, agora vocês já sabem como foram criadas cada uma dessas medidas e como fazer uma batalha, né, uma disputa entre as filiais ou entre as equipes, de forma a intercambiar os segmentadores.
Este relatório tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, aqui reparem que filial 1 ela está com a cor azulada, igual está aqui na legenda, tal qual filial 2 está com a cor amarela, tal como está aqui também na legenda. Com isso, nós garantimos um storytelling, uma concordância de cores para poder deixar a mensagem melhor explícita para quem estiver utilizando o dashboard. Além do link para o vídeo com a tabela calendário, também vou deixar na descrição o link para download deste dashboard. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. Também deixarei o link na descrição. Obrigado e até a próxima!